Boa noite para você, estamos começando o programa Band Eleições, acompanhamos hoje toda a cobertura aqui pela Band e vamos a um balanço final das surpresas que vieram aí nas apurações que tivemos em Curitiba. Vamos começar confirmando os números que foram mostrados, onde apareceu o Ratinho Júnior com 34,09% dos votos, seguido por Gustavo Frutti com 27,22%. Luciano Dutti com 26,77% e Rafael Greca com 10,45%. O que significa isso é que Ratinho Júnior e Gustavo Frutti são os dois nomes que vão para o segundo turno. Um deles será o prefeito de Curitiba. Vamos ter agora 3 semanas e depois, no segundo turno, vamos saber qual deles é que leva a prefeitura de Curitiba pelos próximos 4 anos. Participa conosco o professor da Universidade Federal do Paraná, Sérgio Braga, que está aqui, esteve aqui durante toda a cobertura com a gente. Está também conosco aqui o professor de História, Daniel Medeiros, e vamos analisar estes resultados. Uma surpresa, professor Sérgio, para todo mundo, nas pesquisas principalmente, a boca de urna dava 5 pontos de diferença, quando você tem um resultado invertido, praticamente 5 pontos de erro, no caso do segundo a ir para o segundo turno. Foi o que a gente viu nesta tarde. Exatamente. Foi uma alteração, né, muito brusca, mas o que é importante é que ela consolidou os resultados das urnas, né, consolidaram uma curva que já estava ocorrendo, né, momentos antes da campanha. Então já estava vendo esse crescimento, né, do Frutti. Então, é muito difícil, dado o caráter volátil do voto, que as pesquisas captem essas variações muito rápidas, né? Então, muitas vezes, as pessoas tendem a vituperar, né, as pesquisas, criticar as pesquisas, mas é que realmente há uma margem de erro estatística muito grande quando o voto oscila, né? Então, eu acho que dessa vez, realmente não houve uma má intenção, né, nem um dolo dos institutos. Eu acho que inclusive porque a boca de urna foi divulgada depois. Eu acho que houve um movimento muito rápido do eleitorado em direção ao Frutti, né? Motivado, eu acho, por 2 fatores básicos, né? Primeiro, uma oposição ao Dutti, né? Foi realmente plebiscitária, né? Plebiscitária. Então, muitas pessoas, você vê isso, que houve uma queda no próprio Ratinho no final, e uma queda, outros candidatos perderam voto, como, por exemplo, o PSOL, né? O Bruno Meirinho, e uma rejeição muito grande à postura do Dutti, principalmente na reta final de campanha, né? Nos debates, o estilo dele de fazer campanha, né? Sempre travando, né, o debate, apontando problemas de gasto para justificar a falta de conclusão das obras, né? Isso provocou um desgaste muito grande nele, e aí um grande setor do eleitorado, uns 5%, 6%, né, resolveu dar o voto útil no Frutti. Isso, somado à mobilização da militância na reta final, acho que determinou esse resultado, né? Professor Daniel Medeiros, quem seriam os perdedores? A gente se lembra de imediato o Beto Richa, o PSDB, porque afinal para o Beto Richa era muito importante, tendo em vista a eleição novamente para o governo do Estado, ele vai tentar a reeleição. Perde também Roberto Requião, porque colocou o Greca, tinha expectativa de um resultado melhor, mais presença do PMDB, perde o PMDB também. Outros perdedores a relatar? Eu creio que há um perdedor em particular, que foi aquele setor do PMDB que abandonou o próprio Greca para apoiar o Dutti. Então, quer dizer, eu acho que perde 2 vezes esse setor, né? Que lá na convenção travou-se uma batalha renhida, né, com a imposição do Requião em torno do nome do Greca, e desejando uma coligação com o Dutti. Então, esse segmento, né, quer dizer, ele conseguiu enxergar errado 2 vezes, né? De qualquer maneira, agora, evidentemente, recomeça o jogo e vamos ver qual é o peso de cada um desses grupos e se esses grupos realmente vão fazer algum tipo de diferença no resultado final, já que não conseguiram fazer com seus candidatos. Vamos ver o que os candidatos falaram, começando pelo Ratinho Júnior, quando o resultado já se consolidou. Eles foram ouvidos aqui pela Bandeirantes. Mostrar que o nosso projeto é o melhor projeto para a cidade de Curitiba e que, acima de tudo, que nós vamos ter recurso para fazer tudo aquilo que nós queremos para a nossa cidade. Agora, o senhor espera que seja uma campanha, porque nesse finalzinho de primeiro turno nós tivemos muitos ataques, muitas coisas nesse nível. O senhor espera que aconteça isso no segundo turno? Como é que o senhor espera? Eu vou continuar fazendo a campanha desde que eu comecei, uma campanha limpa,
com novas ideias. Nós não fizemos nenhum panfleto manchando a imagem do concorrente, querendo manchar a imagem dos outros candidatos. Lamentavelmente, eu fui atacado demais. A Polícia Federal prendeu panfletos apócrifos, um pela coligação do Gustavo, outro pela coligação do Luciano, mas eu mantive firme. Eu acredito que a minha missão como candidato é, inclusive, fazer uma política diferente, uma política do bem. E é isso que nós estamos apresentando hoje e a população reconhecendo isso. Bom, o Ratinho está festejando, tem motivos para isso, foi a grande surpresa da campanha, só que agora vem o outro lado da moeda, porque vem um segundo turno. Se até aqui ele foi preservado, até porque as pessoas queriam ver o que ia acontecer e depois possíveis alianças, agora muda de figura, ele passa a ser um alvo. É um deles que fica, são dois em luta. E aí é coisa de duelo, de luta realmente, de uma batalha pesada de construção de um e desconstrução do outro. O Ratinho vai enfrentar agora essa situação. O professor Sérgio Braga é um recomeço e agora o Ratinho vai enfrentar algo que até aqui ele foi poupado. Exatamente, eu acho que vai ser um jogo aí, um jogo mais pesado, né? Mesmo porque existem muitas forças interessadas na eleição do Fruit, melhor dizendo, né? Que estão se articulando já para as eleições para o governo estadual em 2014. Então vai ser um jogo pesado, né? Mas qualquer que seja o resultado das eleições, eu já acho que o Ratinho Júnior foi o grande vencedor dessas eleições, né? Porque é um candidato praticamente sem nenhuma estrutura partidária, né? Com uma coligação muito pequena, ele conseguiu fazer uma campanha muito bem feita, né? Inovadora, e conseguiu, né, apresentar, sensibilizar o eleitor, né? Principalmente o eleitor mais jovem. Então, eu acho que o Ratinho Júnior, mesmo que ele não venha acumular o capital político para o segundo turno, né, não venha ganhar as eleições, eventualmente, eu acho que ele já pode ser considerado um vencedor, porque realmente ele conseguiu, né, um candidato que sequer aparecia, né, entrou no cenário político do Paraná. Entrou, e nacional, eu digo nacional, por causa da campanha, a campanha dele foi muito inovadora, né? Então vai ser um case estudado aí por marqueteiros pelo Brasil afora. Então ele se projetou como uma figura nacional, né? Que consolidou a posição dele no cenário estadual como uma liderança importante, né? E pode, né, almejar novos voos na política do Paraná e daqui de Curitiba também, né? Professor Daniel Medeiros, somando os votos do Dutti e do Greca, que agora estão fora, nós temos aí 37, um pouco mais de 37%, é muita coisa. Se somar mais uma coisa ou outra de nulos, brancos e que podem eventualmente votar lá na frente, pode dar mais de 40% de pessoas que podem aparecer agora com uma outra postura no segundo turno. É por aí que a gente diz que é um quadro completamente novo. Além da acomodação, dos apoios e dos novos acertos, tem todo esse eleitorado aí que vai buscar um outro caminho. Sem dúvida, se você somar a abstenção, nulos e brancos, isso aí deu uma casa de em torno de 23% do total de votos, né? Mais esses 37% que não votaram nos candidatos que estão indo para o segundo turno, sem dúvida pode-se dizer, pelo menos aritmeticamente, que eles podem decidir a eleição. A questão é saber se eles vão repetir, seja a abstenção, seja os votos nulos em branco. Há uma tendência de que os votos em branco acabem aumentando, né? Mas vai depender dos candidatos, evidentemente, conseguirem sensibilizar esses eleitores. Eu só queria fazer um contraponto ao que o professor falou. Eu penso que o Ratinho Júnior, ele conseguiu ser muito bem sucedido, onde ele é o ponto mais forte dele, que é a mídia. Ele é filho de um grande, enfim, personagem midiático. Ele próprio tem uma experiência de mídia considerável. E só que é preciso lembrar que no primeiro turno, o tempo dele de TV foi muito pequeno. Então ele fez a propaganda de si mesmo. Agora, no segundo turno, ele vai ser obrigado a explicar suas novas ideias. Evidentemente, ele tem uma oportunidade de se consolidar, caso ele consiga realmente explicar, ou de se complicar, caso ele não consiga dar consistência a essas ideias. Nós vamos ver agora o que é que o Gustavo Fruit falou quando chegou lá no Tribunal Regional Eleitoral, já com a vitória consolidada, garantido que ele vai para o segundo turno. Vamos ver a fala dele, que começa abordando as pesquisas que acabaram errando. Quanto mais pesquisa, melhor.
Mas não se trata de questionar boa-fé ou má-fé, mas a metodologia. Por que dá uma diferença tão grande, inclusive na boca de urna, com o resultado das eleições? É claro que vem a justificativa, que apontou tendência, que de alguma maneira está dentro da margem de erro. Mas olha, no Brasil, pesquisa tem um forte fator de propaganda. Isso gera um impacto imenso na disposição, no ânimo, inclusive na arrecadação de uma campanha. E a gente trabalhou contra essa onda o período todo. Mas, de qualquer maneira, a população, mais uma vez, dá uma demonstração de que a convicção prevalece. E agora a palavra hoje é muito mais de pacificação, mas de agradecimento. Agradecimento às lideranças que acreditaram, ajudaram muito, como a senadora Gleice Hoffmann, pessoas que desde o primeiro momento acreditaram nesse projeto. Agradecer a todos os simpatizantes que foram de um carinho excepcional e agora definir a estratégia para o segundo turno, pensar no futuro. Que agora a campanha, não o candidato apenas, a campanha para o senhor Sérgio Braga, corrige os erros, porque quase levaram a derrota. Por muito pouco não perderam pela questão do andamento da própria campanha. Eu acho que o Fruit ele teve até muita sorte nessa campanha, porque ele corrigiu a rota a tempo, na né? hora. Porque era realmente um Boeing em rota, né, descendente, e isso não foi culpa das pesquisas, não. Eu acho que as pesquisas captaram muito bem esse movimento. Eu acho que existia, de fato, um decréscimo do Fruit na campanha, né? E houve uma curva para cima. Eu acho que isso... Né, eu respeito muito a opinião do Fruit. Eu acho que ele tem todos os motivos para falar contra as campanhas, porque ele foi contra as pesquisas, porque ele foi muito prejudicado na última eleição para o Senado, né? Mas eu acho que nesse caso ele não foi prejudicado, não. Eu acho que realmente as pesquisas detectaram essa oscilação e ele corrigiu a tempo, inclusive ajudou ele a corrigir, né? Porque foram os dados das pesquisas que fizeram com que ele corrigisse a rota, né? E ele se definiu melhor do ponto de vista programático, ideológico na campanha, teve um bom desempenho nos debates, na propaganda eleitoral e, né, houve uma onda, né, podemos dizer, fluid na reta final da campanha. Então, eu acho que realmente, né, nesse caso aí, não são cabíveis as críticas às pesquisas, embora elas tenham errado de fato, né? Mas esse erro aí foi um erro causado pela dificuldade de captar esse movimento do eleitor, que foi muito volátil, muito brusco, e não uma má-fé dos institutos de pesquisa, né? A estatística é uma ciência probabilística, não é uma ciência exata, né? Porque os mesmos falhas que ocorrem nas pesquisas de mercado ocorrem nas pesquisas eleitorais também, né? Então, a melhor forma de resolver isso é tornando a divulgação das pesquisas transparentes, né? Esclarecendo o eleitor dessa possibilidade de erro. E não querendo proibir pesquisa, coisas desse tipo, como outros candidatos já andaram fazendo aí em eleições anteriores. Vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos aqui com o programa Band Eleições, analisando o que é que aconteceu nessa definição em Curitiba para o segundo turno. Já voltamos. Leia nesta terça no Metro. Venda de veículos deve ter alta de 3% no Paraná. Médico que espera parto cobra extra. Candidatos à prefeitura já fazem críticas um ao outro. Metro, diferente. Você está acompanhando o programa Band Eleições 2012. Estamos fazendo aqui um balanço desse dia tão corrido, que foi o dia do primeiro turno, definindo que Fruit e Ratinho vão para o segundo turno. Um dos dois será prefeito da cidade de Curitiba, depois de 3 semanas que teremos aí de campanha. Uma campanha bastante rápida e que vai exigir muito, professor Daniel Medeiros. Esse pessoal aí não vai poder dormir direito nessas 3 semanas. É uma corrida muito grande. Já começou o próprio Fruit na declaração, já estava fazendo campanha, e está correto, realmente o tempo é muito curto e é preciso, e a estratégia não é uma continuidade, esses são 2 aspectos importantes, são 3 semanas de uma nova eleição, em que realmente o rearranjo, seja de eleitores, seja dos partidos derrotados, seja inclusive, uma coisa importante comentar, seja do arranjo do resultado nacional, pode ter uma influência direta. Só para dar um exemplo, a presença ou não do ex-presidente Lula na campanha. Então, tudo isso vai depender dos arranjos nacionais, dos resultados. Eu, particularmente, acredito, como já foi até dito, que o Lula possa vir para a campanha, né? O entrave seria o PSB, né, que apoia Fernando Haddad lá em São Paulo,
mas como há um conflito entre PT e PSB em Minas Gerais, mas isso foi resolvido, porque o Márcio Lacerda lá ganhou no primeiro turno, uma reaproximação do Eduardo Campos e Lula pode, e a saída de Dutti daqui, possa trazer Lula para cá. Lula na periferia pode ser um contraponto a, sem dúvida, o sucesso de Ratinho Júnior nessa região. Enfim, é um tabuleiro bastante complexo, tempo muito curto, vai acertar quem tiver o feeling melhor. Né? Essa é uma campanha que não dá para pensar muito, tem que seguir um pouco a intuição. Vamos ver, é realmente bastante estimulante. Professor Sérgio, o Beto Richa, o que ele vai fazer agora? Uma grande probabilidade de tentar um acerto com o Ratinho, porque ele não pode ficar fora desse cenário, e ele precisa de uma plataforma para garantir a reeleição daqui a 2 anos. Aí eu acho que, sem dúvida, do Beto Richa, a alternativa que ele tem é se aproximar do Ratinho, né? Agora, resta saber se o Ratinho vai querer essa aproximação, né? Porque caso essa aproximação se torne muito explícita, ostensiva, né? Isso implica estabelecer uma polarização, né? Com a candidatura adversária, né? Que traz em seu bojo a candidatura ao governo da Gleisi em 2014, né? Você vê aí a Gleisi e o Paulo Bernardo, né? Aparecendo ostensivamente ao lado do Gustavo Fruit, né? E teve um papel decisivo na eleição na ida do Fruit para o segundo turno, especialmente nessa reta final. Então, ela jogou o seu capital político todo na eleição do Fruit e foi bem sucedida. Então, eu acho que, que vai haver esse movimento do Beto Richa, passado esse impacto inicial em relação ao Ratinho Júnior, eu acho que pode até haver, é provável, né? Mas resta saber se, do ponto de vista do Ratinho Júnior, vai ser lucrativo estabelecer essa polarização com a Gleisi aqui em Curitiba, né? Bom, pelo jeito, foi sinalizado ali a Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, ministros do lado do candidato Fruit. Provavelmente agora o PT terá uma postura mais presente, porque até aqui foi meio no segundo plano. Se ajudaram, não ficou evidente, não ficou claro. Provavelmente agora, que é uma questão de levar ou não a prefeitura, isso seja mais visível e mais presente, professor Daniel. Eu fico muito curioso de saber como pensa a nossa classe média de raiz, né? Porque, por um lado, essa classe média mais conservadora, mais tradicional, certamente torce o nariz para a candidatura de Ratinho, por ser um candidato de origem popular, e, por outro lado, torce o nariz pela aliança de Fruit com o PT. Né? Esse segmento, realmente, eu fico curioso de saber como vai se posicionar. Né? Agora, não tenho dúvida que o Fruit agora é um candidato mais do PT do que do próprio PDT. Quais os efeitos disso? Quer dizer, isso vai ser bom porque a militância vai estar mais atuante, ou não será bom por uma histórica rejeição ao PT aqui em Curitiba? Também o tempo aí, o curto tempo do segundo turno é quem vai dizer. E o PT, professor Sérgio, dá para dizer que desde pequenininho, realmente, desde que surgiu dos anos 80, no começo dos anos 80, tenta chegar à prefeitura. Lançou já em 85 candidatos quando teve a primeira eleição e vem tentando, nunca consegue. Pela primeira vez o PT, nem que não seja com um puro sangue deles, mas vai conseguir, tem a possibilidade de chegar à prefeitura de Curitiba. Exatamente. Eu concordo, subscrevo inteiramente o que o Daniel disse aí, né? Quem vai ser decisivo mesmo para a eleição, para definir a eleição, vai ser esse sentimento, esse movimento desse eleitorado que votou no Dutti, né? Então, o que vai ser melhor, a rejeição ao Ratinho ou a rejeição ao PT, né? Aí, no caso do PT, eu acho que ganhou dentro do partido essa estratégia que optou pelo não lançamento de candidatura própria, né? Que eu particularmente acho um equívoco. Eu acho que não se justifica a existência de um partido político se ele não lança candidatos próprios no primeiro turno da eleição. Os 2 turnos foram inventados justamente para isso, né? O candidato o partido lança sua candidatura no primeiro turno e se alia, né, no segundo turno. Esse é o sentido da invenção do segundo turno. Então, eu particularmente sempre sou a favor de que qualquer partido lance candidatura própria. E principalmente no caso do PT aqui em Curitiba, né, você tinha vários candidatos credenciados a serem bons candidatos aqui, fazer uma boa campanha eleitoral que fortalecesse a legenda do partido e elegesse alguns vereadores, né? Por exemplo, o Tadeu Venere. O Tadeu Venere teve mais de 40 mil votos, né, na última eleição e tinha todas as condições de ser um bom candidato, fazer uma boa campanha. Bom,
o PT escolheu uma estratégia inversa, um risco muito grande, mas essa estratégia terminou sendo bem sucedida. Então, eu faço votos, né, agora que, né, no segundo turno, né, vamos dizer, esse setor que realmente quer uma aproximação entre Fruit e PT, né, eles saiam do armário, né, e assumam mais a legenda do partido e as defesas das políticas do governo Lula. Né, porque a tendência é essa. Foi isso que provocou, em última análise, a ida do Fruit do segundo turno. Professor Daniel Medeiros, nós já falamos no programa na hora da apuração, mas vale relembrar. Se tem algumas coisas marcantes historicamente, uma das principais é o fato de um grupo que tem origem no Jaime Lerner, mas que hoje não tem nada mais a ver, até porque o Lerner não está com esse grupo, mas foi um grupo que se instalou na prefeitura e vem desde 85, depois que o Requião ganhou uma vez com a ajuda do Zé Richa, porque senão ele não ganhava, mas depois de 88 ganhou o Jaime Lerner e aí veio uma na sequência. Pessoas ligadas ao Lerner, o Greca na época era da turma do Lerner, o Taniguchi, depois o Beto Richa, vários que vieram, era uma sequência de um grupo. Pela primeira vez, desde que voltamos a votar, e isso foi em 85, nós teremos agora uma possibilidade de mudança de rumo na prefeitura. Esse é um aspecto bastante curioso. E também, como eu comentei, é o que eu acredito, pelo menos de imediato, é que as próprias transformações da cidade proporcionaram essa mudança. Né? A questão, por exemplo, da opinião pública. Já desde a eleição do Lula, que o conceito de opinião pública como uma expressão de classe média, ela vem se deslocando. Né? Era muito comum que a opinião, por exemplo, das revistas semanais nacionais tivesse um impacto, muitas vezes, determinante sobre rumos políticos. E hoje não. Hoje é uma parcela do eleitorado que não é muito leitora, né? Não é muito crítica, não é muito analítica, e adere a candidaturas que ela reconheça por outras fontes, como é o caso de Ratinho Júnior, que é um candidato que vem... Eu diria que Ratinho Júnior não vem dos partidos, ele vem da televisão. Ele é um candidato da televisão, como esse rapaz que foi o primeiro colocado aqui na eleição para vereador, que vem do rádio. Então, esse é um fato novo. Hoje, o percentual da população curitibana que se reconhece nesse tipo de candidatura é expressivo o suficiente para determinar a ida de um candidato como ele para o segundo turno. Não podemos esquecer que, embora Celso Russomano tenha perdido na reta final, perdeu fôlego, até por uma estratégia muito bem construída do marketing do PT, lá em São Paulo, mas Celso Russomano é um outro exemplo de um candidato que veio da mídia e que, na maior cidade do país, quase emplacou um segundo turno. Para fechar aqui, nós estamos com o professor Sérgio Braga, nós temos só mais 2 minutos, professor, mas, entre outros pontos históricos, essa campanha talvez tenha sido a primeira a marcar a influência da internet através das redes sociais, porque houve uma onda nos últimos 2, 3 dias que ficou muito presente através das redes sociais, numa chamada para as pessoas, numa afirmação de que a eleição seria viável para a candidatura do Fruit. E aí, provavelmente, tenha feito a influência e a diferença que faltava. Exatamente. Mais e mais a internet, as redes sociais vão marcando seu papel na campanha. Né? Eu acho que realmente elas serviram para agilizar a comunicação desse fenômeno aqui que eu acabei de falar, que é uma migração do voto útil no Fruit para derrotar o Dutti e o establishment, e tudo que ele representa, né? O Richa, a gestão que se implantou nos últimos anos na prefeitura de Curitiba. Então, eu acho que realmente a internet teve um papel muito importante. Né? Foi bem usada, no caso do Fruit, ela foi mais um movimento espontâneo mesmo do eleitorado. Agora, no caso do Ratinho, ela foi muito bem usada de maneira planejada. Agora, eu acho, né, o Daniel mencionou muito bem aqui o Russomano. Né? Eu acho que a grande incógnita para o segundo turno é, será que vai acontecer com o Ratinho? Né? A mesma coisa que aconteceu com o Russomano em São Paulo, né? Olha, aí né, que também é um candidato da base de governo, né, do Lula, que, né, foi atacado duramente pelo PT durante a campanha. Né? Eu acho que há essa possibilidade, mas eu acho que a campanha do Ratinho ela está um pouco mais densa do que a do Russomano em São Paulo. Então vai ser uma eleição. Né? Há um certo viés de favoritismo em direção ao Fruit, mas eu acho que o Ratinho ele tem né, bastante capital para, né, mostrar no segundo turno, porque ele capta bem e se adequa muito bem a essas mudanças sociodemográficas que aconteceram em Curitiba nos últimos anos.
Quero agradecer a presença dos professores aqui, o Sérgio Braga, da Universidade Federal, também o professor Daniel Medeiros, historiador, professor de História, aqui conosco. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você que ficou acompanhando com a gente até este horário, o Band Eleições. Até amanhã. Band.com.br